Você conhece alguém extremamente ciumento ou ciumenta? Você acha que ciúme é prova de alguma coisa? Prova de amor, prova de desconfiança? E como saber se esse ciúme é normal ou doentio? Antes de conversarmos sobre essas questões, vamos conhecer os famosos que já viraram notícia por conta de ciúme. Você se considera uma pessoa ciumenta? Se situa, piriguete! Até mesmo os famosos não estão isentos desse sentimento. A Ivete Sangalo não deixou barato, não. Quer sair, papai? Tá cheio de assunto, hein? Vou passar mal nela. Tá cheio de assunto, quem é essa daí? Começando a... vou chegar embora. Daniel Cage foi cancelado na web e a cena virou meme. Fiquei uns 2 dias sem falar com ela, né? Tipo assim, que você foi brincar isso, que você foi falar isso, né? Enfim, ela já tá perdoada, mas ela foi no Fantástico e foi falar, explicar e tal. Oxe, quem disse que resolveu uma coisa? Foram uns 2 anos eu passando na rua, a galera, quer sair, papai? Eu quero. O surfista Gabriel Medina também já se declarou culpado, ou melhor, ciumento. Ah, eu sou muito ciumento, né? A superstar Anitta diz que tenta se controlar, mas quando namora é bem ciumenta. Você acha que ciúme é sinal de amor? Acho. Andressa Suíta também não deixou barato, não. Ela respondeu ao comentário de uma fã ousada do cantor Gustavo Lima no Instagram. Ela mostrou que fica de olho nas publicações do marido e rebateu a fã que disse que queria engravidar do cantor para reproduzir a genética maravilhosa. E Andressa respondeu: então você tem que fazer um filho comigo, né? Porque eles são a minha cara. Desconfiança, insegurança, tendência ao controle e posse são alguns traços de pessoas ciumentas. Em casos extremos, uma pessoa ciumenta e possessiva começa a ter comportamentos e mania de perseguição, como obter as senhas das contas das redes sociais, ver mensagens no celular e no computador e até seguir para investigar possíveis casos. Mas, por favor, se você não faz o papel ridículo de ligar lá para saber se eu realmente tô lá, tá bom? Mas, afinal, o que é o ciúme? Será um sentimento saudável ou provoca mais descontentamentos do que felicidade? É normal sentir ciúme? Ciúme. Esse é o tema do bate-papo agora no Mulheres. Léo, parabéns pela locução tão gostosa. Vou começar conversando com a Renata Braz, que é atriz. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Regina, que bom estar aqui, que gostoso. E você tem uma personagem que é a do ciumenta Amora, assim, de ciúme. É muito ciumenta. Lá na praça? Na Praça é Nossa. Eu tava vendo os vídeos agora, é muito interessante, me deu até um negócio esquisito, assim, porque, sério, apesar de eu fazer a ciumenta atualmente, hoje em dia eu tô super tranquila. Na vida? Na vida, mas já fui muito ciumenta. Mas muito. De fazer o quê, assim, por ciúme? Quando você olha pra trás e fala, ai, por que eu fiz isso? Na verdade, eu acho que tudo depende muito. Algumas pessoas dizem que tá em você, o autocontrole, a autoestima. Eu discordo um pouquinho. Porque eu já namorei, já tive alguns relacionamentos longos, assim, sempre gostei de estar namorando, né? E aí, em alguns relacionamentos eu senti mais ciúmes e outros não. Menos. Então não é seu, porque se fosse seu, você ia ser ciumenta em todos. Eu acho que eu sou uma mulher ciumenta, eu posso assumir, eu sou, porque eu brinco na minha peça, eu tenho um monólogo também que chama A Ciumenta, que da praça eu fiz, do limão a gente faz uma limonada, eu fiz um monólogo. E ali tem um texto muito meu que eu falo que os ciúmes eu aprendi a controlar e ele tá guardadinho, como um monstro. Mas se sai? Mas não acorda ele. Então, eu acho que eu sou uma mulher ciumenta, mas eu tô medicada, mentira. Só que não. Não, mas eu tô, assim, quando você tá num relacionamento onde a pessoa é mais tranquila, a gente sempre sente o parceiro como que ele é, né? E nessa época que eu falei pra você que me deu um negocinho, foi porque realmente eu fui muito traída na minha relação. Eu fui traída dentro do meu próprio carro, com amiga. Então não tem como. Aí qualquer mulher, não tem quem tem sangue de barata. Tatiana Presser, seja muito bem-vinda, psicóloga. Uma coisa é ciúme, outra coisa é desconfiança. Outra coisa é certeza de que você tá acontecendo alguma coisa, não? Falou bem, tem aquela vozinha, né, que fala, tipo, olha, tem alguma coisa estranha. Tem mais alguém aí nessa turminha. Pois é.
o ciúme, assim, pra mim é um sentimento completamente descartável, assim. Dá pra você jogar ele no lixo, porque não tem nada que você tira de positivo do ciúme. Nada. Nada. Nem aquele que, assim, que é um essa coisa do, vou mostrar, o ciúme mostra o quanto eu te amo. Não mostra o quanto te amo. Eu sou casada há 20 anos com um colega seu, com o Niso Neto, e, assim, é algo que realmente não faz a menor falta, nenhum dos dois, graças a Deus, somos ciumentos, mas não faz menor falta e ainda por cima tem esse quesinho de controle, né? De você estar ali, tipo... Controle e desconfiança, Tati, eu acho que vem junto com o ciúme. Imagina, meu marido faz dublagem em 150 milhões de estúdios, ele poderia estar fazendo... Pode ser um pouco, até o outro dia eu fiz um post sobre isso, pode ser um pouco ingenuidade, pode até ser, mas viver a sua vida partindo da premissa de que você vai ter um problema por conta de uma traição, alguma coisa é meio Renata complicado. falou uma coisa que me chamou a atenção, que assim, depende do relacionamento, depende do outro e tal. O ciúme tá em mim? Tá no outro ou depende da relação? Tá. Eu acho que pela clínica eu tenho visto muito que também depende da pessoa. Se a pessoa tem mais insegurança, da pessoa óbvio que sente. É óbvio que isso vai ser mais, né, propício, mas se o relacionamento também abrir a porta para isso, se você parar para pensar, até baseando no meu próprio relacionamento, não se abriu-se a porta, não deu motivo para ter esse ciúme. Então, se você vive um relacionamento na qual se dá esse motivo de desconfiança, ou mostrar, ou sai numa festa e já fica olhando para outras mulheres, então, outros homens... Aí resvala na desconfiança. Aí você acaba dando, né? Se você tá com um homem tranquilo, que tá super de boa com você, não te passa nada. Agora, sempre tem os homens que a gente conhece, né? Claro. O tipo de homem que tá do seu lado. Que são todos. Então, mas existem... Renatinha, são todos, amiguinha. Eu já não sou ciumenta hoje, eu vou ficar. Tô brincando. Não, você conheceu algum? Falando sério, você conheceu algum? Mais assim? tranquilo? Que te deixou sossegada. Meu atual namorado. Ele é bem tranquilo. O meu sogro, o Chico Anísio, ele casou 7 vezes, né? E ele dizia o seguinte, é muito trabalho. É muito trabalho. Então, entendeu? você tem mais que uma, não é? Ou mais que um? Porque a gente tá falando aqui que somos mulheres, mas... E começar o outro, entendeu? Então eu acho que tem muitos homens que realmente não têm essa paciência. Porque também tem homens que são vítimas do ciúme, que aí eu acho que também passa pelo... Eu acho, eu não sou psicóloga nem nada na minha vida, que eu acho que passa pelo controle e pela desconfiança. Sim. Né? E tem aquele fenômeno que acontece muito, eu vejo muito isso na clínica também, de ou a mulher ou o homem que está traindo... e que pega o seu própria questão e joga no outro. Então acusa o outro do que ele faz. Esse namoro que eu sofri e que foi muito difícil para mim, foram 7 anos de relacionamento entre idas e vindas. Perdoei uma, na segunda eu já não consegui mais perdoar. Ele foi o meu namorado mais ciumento. Eu sofria com ciúmes por causa de roupa, por causa disso, por causa daquilo. E ele te traía? E ele que me traía. Isso é exatamente E isso. depois, tem que projetar mesmo. É muito louco. Outro. Depois ele, não, porque eu achava que você fazia, porque ele mesmo fazia. Né? E isso fica insuportável para a pessoa que está recebendo, então, porque ela não está traindo e ela está tipo, mas para, eu não estou fazendo nada. Nossa, é de enlouquecer. É de enlouquecer e muitas vezes é tão bem feito que você acredita que a mulher ou o homem nem para pensar, pô, peraí, será que é o outro que está fazendo isso? Então, deixa eu só entender uma coisa. Quem trai, então, algumas pessoas que traem desenvolvem esse comportamento. Porque o que passa pela cabeça da pessoa é, se eu estou fazendo, ela também pode fazer, ele também pode fazer. Exatamente. E eu não quero ser ingênuo como... Sim. E loucura, aí cai né? muito na insegurança, né? No ciúme, no fundo, tem ali esse lugar de insegurança. De quem né? sente o ciúme? Da pessoa que sente o ciúme, exatamente. A insegurança vai promover vários comportamentos. Um deles é o ciúme que vem do lugar do medo. É apenas você com medo de perder algo que é precioso. Então você vai, com esse medo, acabar transmitindo esse ciúme, às vezes insano. Arthur, eu não vou perguntar se você é ciumento, eu vou perguntar como é que estão as nossas redes. Boa tarde, gente. Boa tarde pra todo mundo. Mas eu respondo sem problema. Eu não sou ciumento. Nem um pouquinho. Mesmo. Mesmo sendo canceriano. Por mais que dizem que o canceriano é ciumento. Não tenho ciúmes. Aliás, eu até tenho um outro tipo de ciúmes
que se encaixem nos comentários que eu vou ler daqui a pouquinho. Mas antes desse comentário, vamos para nossa enquete, que sim, pergunta, você tem ciúmes? E na nossa enquete do @Gazeta Mulheres está o seguinte, 67% falando que tem, sim, eu tenho, e 33% falando que não tem ciúmes. E eu separei um comentário, gente, da Isa Mello, que, de fato, ela coloca ali um outro tipo de ciúmes que eu acho bem interessante, que normalmente não é muito debatido. Mas ela fala, engraçado, eu nunca tive ciúmes nos relacionamentos afetivos, mas, em compensação, com as amizades. E nesse ciúme eu já me encaixei, já tive ciúme de amizade. Eu acredito que era pelo fato de dividir as minhas questões, confiar muito, a ponto de desabafar sobre os meus conflitos. Para eu fazer isso, tenho que sentir muita confiança e é um processo demorado. Enfim, hoje eu sinto quase nada de ciúmes, porque aprendi a trabalhar as minhas questões comigo e na terapia. Maturidade e sabedoria. Acho que conquistei as duas, disse ela nas redes sociais. Participe também você nas redes sociais do @Gazeta Mulheres. Que bonitinha. Mas quando a gente estava conversando no começo do programa, eu falei, tem gente que tem ciúme no relacionamento, tem gente que tem ciúme do amigo. Sim. Então, se eu apresento a Tati para Renata, Tati e Renata se falam. Um pouco melhor, e não... Mas como você foi ao cinema com ela e não me chamou? E eu que apresentei, né? Poxa vida. Eu que apresentei. É isso, Renata. Eu que apresentei. Você tem um amigão em comum que é o de Osasco. Tiago. Tiago Adorno, amo de paixão. E, por exemplo, eu vejo que vocês têm uma conexão incrível. Né? Uma conexão maravilhosa, o Thiago é incrível e eu sempre lembro disso, às vezes você apresenta uma pessoa para outra numa boa, assim, a gente vai num happy hour e de repente eu começo a ver vocês sempre juntos, eu falo, mas você fica ciumada? Eu que proporcionei isso. Não, eu que proporcionei. Eu que indiquei essa amizade, né? É porque, na verdade, até quando eu estava falando assim de insegurança propriamente dita, não é que talvez a mulher seja uma mulher insegura, mas a insegurança vem também do medo da perda. É isso que eu acho que pega, né? É o medo da perda. É medo de ser perder, da pessoa não gostar mais de você. Aí passa pela Exato. E você vê ali que a enquete deu 60 e poucos %, né? Pra quem tem ciúmes. A mulher e o homem latino-americano são muito passionais, né? A gente não é tão frio e calculista, talvez, quanto alguns europeus, etc. Então a gente vê, então é um misto de uma coisa bacana, porque a gente é mais intensa, a gente vive a vida com mais verdade, mas também, às vezes, extrapola de uma forma que prejudica a gente mesmo. E se alguém quer provocar os ciúmes com rede social, você não precisa de nada. Sim. Uma fotinho. Não, mas se você quiser provocar alguém, gente, não acreditem nas redes sociais. Eu preciso dizer isso aqui. Porque você coloca que tá na praia e não tá. É vida fake, Você coloca, estou linda, maravilhosa, desliga a câmera, tá chorando, tá no banheiro, que tá acabando. Não, mas tudo bem, mas haja controle quando você vê uma foto com uma coisinha encostadinha, ou nananã. Lá. A gente já cria coisas, né, na cabeça. Virou verdade. Sim. E você já liga e pergunta onde é que você tá. Me manda uma foto de onde você tá agora. É muito louco. E a gente, na verdade, não tem controle de absolutamente nada, né? Nada. Tudo é muito louco. Na minha peça eu também falo isso, que cuidar hoje em dia com as redes sociais, a gente ficou, quem é ciumento principalmente, ficou com mais controlador. Piorou. Sim. Porque você acaba não vivendo a tua própria vida e vivendo a vida do outro. Isso é uma coisa muito séria. Você deixar de se cuidar para cuidar da vida do outro. Você não vive, né? Agora vamos mudar o foco. Tem também quem goste de ter ao seu lado uma pessoa insegura. Sim. Um namorado inseguro, uma amiga insegura, colega de trabalho inseguro. Porque você ganha em cima disso, Porque você manipula. Naquele momento você manipula aquela pessoa, você tem um controle maior sobre ela, sobre suas emoções, você faz chantagem emocional com essa pessoa. Então, assim, né? É complicado. Começa a excluir a Renata das coisas, fala, esqueci, eu não sei o que. Eu sei que a Renata tá se descompensando, né? Então tem gente que gosta de fazer isso. A minha personagem na praça tem muito isso. Porque as pessoas perguntam... Você se inspirou em alguém? Não. Eu fui realmente no over. Porque quando o Carlos Alberto me convidou, ele explicou que a atual mulher dele, né, a Renata Domingues Nóbrega, ele se inspirou nela para fazer a Ciumenta. Então eu na Renata Domingues, doutora Renata Domingues. Diz ele que ela é muito ciumenta. Graças a ela ser ciumenta, nasceu o personagem. Então ele te passou o briefing e você fez? Ele me passou. E ele já pediu. Ela é extremamente ciumenta, porque talvez se fosse por mim, eu ia criar um ciúmezinho e não ia pegar tanto, porque eu achava assim, tá muito exagerado esse ciumento. Vamos ver uma cena, a gente tem uma cena. Vamos ver uma cena dela. Na personagem. É a personagem. Vamos. É tipo, as pessoas estão assim, como que ele aguenta uma mulher desse jeito? E tem muitos homens, né, que você vê a mulher surtando. Pode ser o homem, a mulher, não estou generalizando. Sim.
e a pessoa continua com ela, porque aquilo alimenta de alguma maneira, né? A doutora vai poder falar melhor isso. Alimenta a insegurança dela mesmo. Essa pessoa louca e a pessoa se acha, né? Exatamente. E a pessoa se acha. É a prepotência, o ego, é querer se preencher com algo que é criado ali para conturbar, mas que de alguma forma preenche de forma temporária, né, e de forma bem superficial um buraco dela. Então, assim, é complicado isso, porque você incentiva um relacionamento que pode chegar a ser tóxico para alimentar seu próprio ego. É complicado. Pessoas inseguras têm a tendência em provocar um ciúme na outra para preencher essa insegurança. Também tem. Eu acho que eu sou pouco e ela é um mulherão, então eu vou fazer com que ela sinta ciúme de mim para eu me equiparar, porque ela é muito para mim. Tem várias situações, né? Olha a quantidade de armadilhas, Renata. Tem várias situações que isso pode acontecer, mas para você ver, você trazer um relacionamento que poderia ser saudável, tornar ele cada vez mais tóxico, para você alimentar uma insegurança, o seu ego, o seu narcisismo, ou por achar que aquela pessoa é demais para você, muita areia para o caminhão, ou por diversos outros... Às vezes diminuir a pessoa, você se índole ruim, né? Índole ruim. Exatamente. Horrível, são as né? patologias. Então, você querer se alimentar de uma patologia não vai dar bom no final das contas. Como muita gente faz joguinhos, né, de ciúmes, às vezes nem tem alguma coisa, a pessoa faz você acreditar que tem para você valorizar. Isso é muito ruim. Sim. Muito ruim. Outra coisa, mas eu pergunto daqui a pouco. Porque eu lembrei da Surita, que respondeu uma seguidora, a Tayla Ayala, que também falou, poxa vida, eu tô grávida aqui, sofrendo, e as mulheres mandando mensagem pro meu marido, parem com isso. Então, falar assim, essa vigilância pelas redes sociais e você querer responder pelo seu marido, entendeu o bololô? Sobre isso. Você já fez isso, Renata? Não. Adorei. Não. Quem nunca? Então, deixei no ar para a Tati, para a Renata, a seguinte pergunta. Coisas que a gente faz movidas por um sentimento que a gente põe o nome de ciúme. Porque eu sempre fico pensando se é insegurança, desconfiança, não sei o quê. Então, assim, mulheres que se doem ou homens que se doem, tá olhando para minha namorada ou tá dando em cima do meu marido. Coisas que a gente faz, que a gente fala é por ciúme e tal. Sim. O que motiva essa ação? É a própria insegurança, né? Você comentou das pessoas que vão nas redes sociais, seu marido e respondem. Quero ter um filho com seu marido. Tem alguma coisa, eu acho que tem a ver com o controle também, né? Sim. Porque as pessoas mais desencanadas, ela nem olha o comentário. Exato. Então, porque a hora que você vê esse comentário, quero ter um filho com seu marido. Sim. A cara da Renata. Não, quero ter um filho com o seu marido. Olha essa frase, gente. Não, mas na verdade, assim, o que você falou é tudo. A pessoa, de repente, nem olha, né? Tipo, eu realmente sou uma pessoa que eu nem olho. Se eu olhasse, provavelmente eu ia falar, oi, que cara de pau. Então, eu não sei se essa moça viria de um lugar propriamente dito de ciúme ou de, tipo, falta de respeito mesmo, né? De, tipo, peraí, ok, estamos aqui num lugar público, que seria as redes sociais e tal, mas... Né, até onde, exatamente, até onde você vai sair fazendo coisa, né, como essa, que é um desrespeito, né? Você tem... fala. Não, você no caso, primeiro. esse foi uma declaração pública, né? Mas as pessoas mandam direct, a gente não tem controle de absolutamente nada. Você tem as senhas, você gosta de ter as senhas, você dá a sua senha. Tá, vamos lá. Eu acho que... Você é engraçada. Renata! Eu gosto. Do quê? De ter a senha? Você gosta? Não quero ficar lá olhando, mas eu gosto de saber que eu tenho a qualquer emergência. E como você sabe que é verdadeiro? Ele pode te dar uma... Você sabe que eu tenho a senha do meu namorado e agora eu esqueci? Olha como eu melhorei. O que seria uma emergência? Olha como eu gosto de saber no caso de uma emergência. Mas o que seria isso emergência? Tudo bem, assim, se isso te traz, digamos, uma tranquilidade, mas não será um comportamento destrutivo. De ficar checando. De ficar checando. Esse é o problema. Se de alguma forma te traz uma tranquilidade, tipo, o dia, você vê, ela até esqueceu. Entendeu? Tanto que, mas assim, o que seria uma emergência? Numa emergência eu tenho uma senha. Uma situação que a pessoa está esquisita com você. Mas pode rolar a emergência de você precisar usar o telefone da pessoa. Acabar a bateria. Olha que bonitinho. A gente é um casal que... que bonitinho. Se eu usar teu telefone, eu preciso ligar. Acabou minha bateria. Olha, gente, a gente precisa ter a senha do namorado, do marido, essas coisas. Para qualquer emergência. Alguém passou mal, aí você usa o telefone da pessoa. Eu tô usando um pouquinho de pitada de comédia aqui, mas não é. Eu acho que nesse atual meu relacionamento é mais ou menos para isso. Mas já teve relacionamentos onde, ok, então eu quero a senha.
né, seria condição para continuar a relação. Isso que não é legal. Ah, Renata. Mas aí parte do princípio de algum problema já. Assim, Sim. se vem de uma condição... Pra continuar, eu quero assim. Exato. Não, como se isso fosse... Gente, agora eu vou falar uma coisa muito séria. Com essa coisa de escrever um monólogo da ciumenta, eu pesquisei muita coisa, eu questionei muitas amigas, colegas de amigos, não sei o quê. Amigos, artistas, não artistas, homens em geral. Mulheres, o homem que quer fazer coisa errada, às vezes, eu vou contar uma coisinha pra você. Eles têm 2 chips. Eles têm 2 celulares, meu amor, não é nem 2 chips. Eles falam assim, amor, todo mundo caiu aqui, pode olhar. Você é minha mulher, meu amor é teu. O telefone verdadeiro, que não olha no final de semana, tá embaixo do banco do carro, do não sei o quê, no porta-luva não sei o quê, embaixo do tapete, no maleiro, com segurança. Então, assim, nós temos um amigo em comum que tem um outro amigo que tinha uma barraca da feira. O celular 2 ficava na barraca da feira. Então. Ele ia pra casa, não sei o quê, não sei o quê. Quando ele tava na barraca da feira, ele tava ativo. Ele tava no caqui, né? Vendendo fruta. Comendo caqui. Comendo fruta. Entende? É isso. Então, assim, o que eu aprendi nesse tempo todo é que não tem controle. E aí eu realmente comecei a fazer textos porque a mulher acha que está no controle. Ah, eu tenho a senha. Ah, eu vejo tudo. E de repente, se a pessoa quer fazer, ela vai fazer. Da mesma forma, o contrário, né? Da mesma forma, mulheres. Não, tô falando no geral. Deixa o celular na TV. Geral. E a questão é que você tocou aí nessa questão de como condição, né? Então agora, para daqui em diante, eu preciso da senha para ter uma condição. Gente, quando há uma traição, ou quando se decide ultrapassar essa traição, você tem que ultrapassar ela. Boa. Você não pode simplesmente viver com um fantasma dentro da sua relação. Ficou para trás. Ficou para trás. Ou não perdoa e vai embora, segue a vida. Porque senão não dá segurar. certo. Se você realmente quer ficar, então você tem que falar. Acabou, ficou para trás, tá tudo certo. Ok, daqui para frente eu vou viver essa relação com você. Se você vive com o fantasma de antes... Não tem mais relação. Não tem relação. Não tem. E olha, eu vou te dizer que existem relações que conseguem ultrapassar as traições. Fica para trás mesmo. Modo. Como existe relações que cada briga se levanta. Tipo falar da sogra, sabe? Cada briga traz aquele assunto. Você pode perdoar uma traição no sentido de não querer mais ficar com a pessoa, dizer assim, não quero mais, porque eu não vou dar conta. E o pior, né? Levar esses traumas pro próximo relacionamento. A pessoa não tem nada a ver, uma relação nova em folha, para você construir uma coisa linda. Mas você aí fica trazendo aquelas que trazer uma terapia, né? traumas, você tem que... polui toda uma relação que podia ser bonita. Porque você muda o namorado, mas continua a relação. Você fecha uma o mesmo porta, padrão. você não permite que essa pessoa entre de uma forma saudável, de uma forma... E você não entra saudável. Por isso você eu falei não entra, que eu fui muito assim. Eu precisei de terapia, eu precisei de entender... Quanto tempo de terapia, Rê? Anos. Tá. Eu acho que para eu ficar bem, assim, falar assim, não, ok, eu já entendi que eu não quero repetir esses padrões, porque depois dessa traição, que foi bem difícil para mim... Nossa, super. No seu carro, no meu carro com amiga. Um relacionamento longo, não, Renata. horrível. E aí, num outro relacionamento, também fui traída. Ou seja, para mim, assim, acabou a credibilidade da relação. Então, qualquer relacionamento que eu iniciava, eu já vinha com toda essa bagagem horrorosa. Porque é o que você estava aprendendo, então é muito difícil. Assim. É a mesma situação, muitas vezes, quando os pais, os filhos observam os pais e um trai o outro. Você acaba indo para a vida com essa referência. Porque você viu dentro de entendeu? casa. Você viveu isso dentro de casa. Se você também, por sua vez, como o Renato, passa anos vivendo relacionamentos de traição, você acaba encontrando alguma normalidade. Você se vicia em certos comportamentos. De vigiar. De vigiar. A pessoa tomar banho, você querer olhar o celular. Desconfiar. E eu comecei a ter que quebrar isso. Porque eu falei, peraí, eu não posso levar para um novo relacionamento coisas passadas. Porque eu tenho que ter credibilidade para você que me conheceu agora. Não, e você tem que ter paz. Ai, não. Entendeu, Liguinha? Você tem que ter paz. Mas aí você tem que pensar que você é uma pessoa saudável, que dentro de você, em algum lugar, tinha uma coisa dizendo, eu preciso de saúde mental. Tem gente que não. Exatamente. Isso leva você a uma terapia e resolver esse assunto. E aí foi, resolvi, você andou, eu tive alta. Por isso eu te falei que ele tá controladinho. Eu sei quem eu sou. Eu sei a Renata da sombra, né? Que se o homem trabalhar porque se a gente se alimenta dessa sombra por sua vez, porque tem isso também, tem o boicote, tem a mulher ou o homem que quer se alimentar daquela... Então fica ali ruindo aquela coisinha porque fica difícil aí. A gente tá rindo e tal, mas muitas vezes pode levar
a agressão, a morte. Amor é uma coisa que a gente não pode brincar. Sim. Eu vou perguntar, a gente vai ver como que tá a nossa enquete com o Arthur, mas eu queria saber o seguinte, quem tem ciúme no relacionamento, tem ciúme de tudo? Tem ciúme da filha, do filho, das amigas, das coisas? Arthur, como é que estamos aí? A enquete teve uma pequena alteração. Continua a porcentagem mais alta para o ciumento. 66% falando que tem ciúme sim e apenas 34% falando que não tem ciúmes. E separei também um comentário da Mi Rodrigues que fala que sempre foi despreocupada e desligada de sentir ciúmes, até que uma mulher pediu carona para o esposo dela 4 vezes. E que isso foi o suficiente para ela se sentir segura. E que ela coloca ali um lema que tem a paixão e o amor. E que ela acha que isso pode acabar interferindo o esposo se apaixonar por esta pessoa que ele está dando carona, disse a Mi Rodrigues nas redes sociais do @Gazeta Mulheres. Nas redes sociais, de uma forma geral, tem muito esse embate no sentido da insegurança das pessoas com relação aos ciúmes e também como se lida com essas pequenas situações, como, por exemplo, uma carona. Mas ela toca ali num tema interessante, porque a partir do momento que você, vamos dizer, você começa a dar uma desconfiada, assim, né? Você entra carona 4 vezes e tal, aí você pensa, poxa, mas a gente tem um relacionamento, né, há 10 anos, então a gente tem amor. Em certos momentos a gente até pode se sentir apaixonado, mas não é o tempo inteiro. Uma paixão é uma fantasia. Eu chamo de queijo suíço, né? A pessoa está cheia de buracos, você vai preencher com as suas próprias fantasias. Então, isso é muito atraente também. E se você é uma pessoa inteligente, você pensa, poxa... Não vou pôr tudo a perder. Também, mas talvez a outra pessoa pense, poxa, mas de repente, né, viver uma paixão dessa, assim, meio... Pode ser legal. Pode ser legal para ela, a vida dela tá assim meio, né, do parceiro ou da parceira meio mais ou menos, talvez... ele ou ela se tente a isso. Ou talvez porque está passando por um momento de frustração na carreira, no trabalho. Então, o parceiro fala, pô, meu parceiro não está bem legal, de repente ele vai se atentar. E é um perigo, mas aí é aquilo que você falou, a pessoa tem que também parar para pensar, vale a pena? Vale a pena botar tudo que eu vou pôr? E mais, né, que eu acho que machuca. Não, que eu fiquei pensando, né, eu realmente acho que eu sou ciumenta, assim, eu entreguei, porque eu falei assim, pra que ficar dando 4 vezes carona? Quer dizer, a mulher vai fazer o quê? Então, mas porque eu fico pensando o seguinte, poxa vida, 10 anos juntos, tanta coisa que a gente já passou, será que ela não pensou que isso poderia me magoar? Será que ele não pensou que isso ia me fazer mal? Eu acho que é mais do que ciúme, eu acho que é mais profundo e mais difícil de lidar. Sim. É a consideração, não pensou em mim. O respeito. Não pensou em mim em nenhum momento. Não pensou que talvez eu não gostasse, que talvez eu fosse sofrer demais, entendeu? Eu acho isso que eu acho que é pior que ciúme. Mas como a gente estive aqui outra vez, eu sou sexóloga, né? Então sempre levando um pouco para esse lado, nós não somos seres monogâmicos, né? Então, assim, essa tentação... Vai sempre existir. Também, ela vai existir o tempo todo, ela é movida de hormônio, não tem nada a ver... Claro, nós não somos seres monogâmicos, mas somos seres racionais. Então, Exato. a gente tem, né, livre-arbítrio. Isso não significa que todo mundo pode dizer, o hormônio foi a culpa, não é isso? Cega pelos hormônios. Mas a dopamina, a adrenalina começa as consequências da cegueira. A entrar dentro da gente. E claro que você tem aquele momento, será que eu vou além ou será que eu não vou além? É esse momento que nos diferencia dos animais, né? Vamos combinar. Mas... existe uma facilidade de você, às vezes, se permitir, muitas vezes, porque não está tão bem na sua própria vida, seja amorosa ou de carreira, ou enfim. Ô, Tati, e normalmente quem tem ciúme de relacionamento e tal, tem esse mesmo padrão de comportamento com filhos? Eu vejo pessoas que não têm ciúme na relação, mas não põe a mão no meu filho. Tem ciúme de roupa, né? Carro? Não, esse é ciúme do carro. Nossa. Sim, é diferente. É onde talvez o seu... talvez nas amizades, uma pessoa que não tem com o parceiro, mas sim com as amizades, talvez também sofreu muitas traições pelas amizades ou se sentiu excluída de alguma forma. Doutor, vale a pena falar? Então, olha, eu tô enciumada que a Tati tá saindo com o Arthur, eu que proporcionei esse encontro. Vale chegar na Tati, no Arthur? Sempre vale. Aliás, afinal, eles são meus amigos. Por que vocês não me chamaram? Eu fiquei chateada. Sim, acho que sempre vale
vale, porque senão senti você vai excluída. crescendo uma coisa que talvez essa pessoa ou realmente não passou pela cabeça de Ou chamar. se fez por maldade, você já vai lá Exato, e você também eu saca, acredito né? muito nas conexões. Às vezes eu conheço vocês duas, você que me apresentou pra Tati. De repente a minha conexão com a Tati É é maior. tão maior. E aí, o que você faz pra explicar pra você, Regina, sabe o que é? Não é que eu gosto, mas, É que eu mas tava eu afim de tenho sair com- afinidade Mas é muito legal com ela. verbalizar, é Eu acho que legal fala verbalizar, porque assim, o fantasma é sempre muito pior do que a realidade. É, exatamente. Então a pessoa tá tipo, não, realmente, não vamos chamar a Tati porque a gente vai numa loja de joia e ela não curte joia. Foi esse o pensamento na inocência. Deduzir Às que é vezes, o outro, pode às ser na vezes. maldade, mas vamos partir. Ou às vezes, porque eu tinha um assunto que eu queria conversar só com Sim, ela. também. E ok, ela entende disso. E o que acontece muito comigo, a Regina sabe, você também deve saber, esses convites que a gente tem no camarote só pode levar um acompanhante. Aí você fica naquela situação assim, que você só leva fulano, que só leva ciclano, porque só essa pessoa que vai com você. Porque talvez essa pessoa é mais companheira, mais festeira. Mas acontece esse tipo de comigo é direto. Como só é que você leva resolve? fulano. Você leva quem você quer. Eu levo quem eu quero. Né? Mas se alguém chegasse pra você e perguntasse, poxa, por que você sempre leva fulano e nunca me leva? Eu acho que não é de nenhum mal dizer, olha, porque realmente a gente tem uma vibe boa durante a festa, a gente tem a mesmo tipo de animação. E isso não quer dizer nem com tempo. Eu acabei de conhecer um amigo meu de elenco, o Tom Prado. Pronto. A gente grudou. Assim, mas grudou do primeiro dia. Pronto. E todo mundo tá começando, vocês dois só fazem as coisas juntos. Ele é incrível, uma pessoa incrível e... Mas é o Pode falar. momento da sua vida também. Não é gostoso quando você encontra aquela pessoa que tem uma conexão, que você fala assim, eu quero fechar com essa pessoa? Mas sabe o que eu acho assim? Depois de pandemia, depois de tanta gente doente, eu acho que tem algumas coisas que não cabem mais na vida. Exato. Eu acho que um grupo de amigos que fica te questionando por que você fez, por que você deixou de fazer, sem te dar espaço para falar a verdade. Sim. Porque tudo bem falar, Regina, eu não gostei. Por que você fez? Porque eu tava afim de chamar a Renata. Por que você chamou a Renata para aquela pauta e não chamou fulana? Porque eu tava afim de conversar com a Renata e com a Tati e tal. Você me desculpa, eu, pelo menos na minha vida, não dá mais. Não tá afim de ouvir a verdade, não pergunte, porque eu vou falar numa boa. Mas essa verdade numa boa é a melhor que existe. Entendeu? Imagina se todo mundo fosse assim, porque falasse verdade, mas numa boa, sem querer vamos ofender. numa festa, eu não quero, porque aquelas pessoas são chatas. Elas são chatas, eu não me divirto lá. Sim. Todo mundo está se divertindo, mas eu não me divirto, eu acho elas chatas, eu não vou. Começar a fazer as coisas que vou te ficar agradam, na minha casa. né? E não pelo outro. Perfeito. Eu fazia muito pelo outro. E Aí você não trai o outro, trai você, amiga. A terapia me ensinou não só a melhorar o lance dos ciúmes, como a também olhar pra mim. Não, seja um pouquinho... Às vezes é importante. É muito você olhar importante. pra dentro e olhar pra você. É muito importante. Aliás, é essencial. Porque se a gente não olha pra gente, quem é que vai olhar? Entendeu? Então, para a gente encontrar um equilíbrio de verdade, de saúde mental, e o que está muito em pauta nesse momento, é necessário a gente olhar pra gente. E isso, de alguma forma, é visto como errado. Boa. Ou egoísmo. egoísta, ou nada disso. Ao contrário. É completamente necessário, saudável e muito bem. Exato. Eu não acho que é egoísmo. Porque é que tá, se você não trai o outro, às vezes você trai você. Sim. Aí você acaba fazendo pro outro, não pra você. Ué? Então eu vou levar fulano porque o fulano tá chateado. Vai ficar chateada, aí você não se diverte. Olha, uma das minhas melhores amigas de 35 anos, Andréia, é uma pessoa que nunca me cobrou isso. Você não me levou em tal lugar. Então. E isso, a gente cria um elo tão lindo. É o tal da liberdade. Deixa livre que ele volta sempre. Né? Sim. Isso é muito isso verdade. É isso é muito verdade. Minha melhor amiga também. Eu esqueço do aniversário. Gente, eu tô na menopausa, não me lembro do aniversário de ninguém. E é isso. E desde pronto. quando esquecer do aniversário é sinal de que gosta menos ou tem menos consideração. E ninguém né? fica chateado. E aí fica uma coisa tão do seu aniversário, me agradável. desculpa. Tem coisa mais chata que alguém que só fica cobrando? Cobrança é chato. Cobrando. Você não ainda mais nesse momento. Olha, você que cobra, é por isso que eu não quero ficar do seu lado, porque você é tão chato. Chato. É tão ciumento, é tão chato, é tão cobrador. Fala da sua peça, amiga. Eu tô numa peça nova que chama Tô Louca, mas não tô sozinha. Olha as peças que me seguem, né? Eu faço uma funcionária do lar, direção do Jarbas Homem de Melo, um elenco super bacana, Adriana Fonseca, Fernando Patal, Tom Prado, que é esse meu grudinho que eu brinco. E tá no teatro. Ó o Tom. Tom é ele. Um beijo para todos vocês. E, assim, é uma comédia bem leve, dá para levar a família toda. Teatro Itália Bandeirantes, no prédio do Terraço Itália.
Foi um desafio pra mim, porque eu tô fazendo uma mulher totalmente diferente do que eu já fiz, com sotaque nordestino. E eu não sabia fazer, não é? Como foi difícil. Perdi a voz. Foi uma luta, mas tá super bacana. A gente tem mais 2 semanas. Se vocês quiserem ir, estão super convidados. Que dias? Quartas e quintas-feiras, 20 horas. Tem só mais essa quarta e quinta e a próxima. Amanhã e depois? Sim. Às 8 da noite? Às 8 da noite. Tem essa semana e a outra? Teatro Itália, Bandeirantes. E o monólogo? O monólogo tá na manga. Quando eu escrevi... Ainda não tá no ar? Não, ele tá no ar, não tá em eu já me cartaz de apresentei televisão. algumas vezes. Agora a gente tá captando pra entrar patrocínio. Vai entrar. Vai entrar. A Ciumenta é uma coisa que eu quero deixar. Sabe aquela coisa na vida assim? Eu fiz. É o meu projeto, é o meu filho. Ai, Tô que em legal, cartaz, por Rê. exemplo, eu fui fazer a peça com o Giannichini, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Dizem que é linda essa. Eu ganhei prêmio por causa dessa peça, mulher. Você comentou aqui junto com a tia. Como é que é? Dos críticos? Como que é o nome? É PC? O Bibi Ferreira. Prêmio Bibi Achei Ferreira. que fosse Ganhei PCA. prêmio de melhor atriz. Foi incrível. Brilho Eterno. Então, o que eu fiz? Eu fazia Ciumenta, fiz o Brilho Eterno, agora pintou essa. Então, quando dá uma brechinha, eu tento encaixar a Ciumenta, viajar interior. Quero estar em cartaz em São Paulo, porque a Ciumenta, já que a gente está falando de ciúmes, eu me preocupei muito quando eu escrevi, de trazer uma terapeuta para a gente debater coisas, para ser engraçado, mas ter uma coisa para você refletir, para você sair da peça não só rindo, mas você avaliar se aquilo vale a pena. Pra você ter uma ideia, teve uma moça que me esperou no final com o olho inchado, nariz cheio. Eu falei assim, tá errado, eu vim aqui fazer comédia, né? Ela falou assim, eu chorei a peça inteira. Daí eu falei para ela assim, mas é uma comédia. Ela falou assim, mas você me mostrou tudo o que eu não quero mais ser. Ai, que lindo. Me arrepia, ó. Ela falou, eu vou fazer terapia e eu não quero ser essa mulher que vive a vida do outro, eu quero viver a minha vida. E chorando. Com tanta coisa que você faz, amiga, você não tem tempo pra sentir ciúme, né? Agora não tem. Se a pessoa for fazer, vai fazer, meu amor. Vai fazer, porque não tenho tempo pra cuidar. No Instagram você tá como o quê? Como Renata Brás. Tudo junto, Brás tudo com junto, S. Brás com S, porque muita gente confunde com Z. Brás número 1, numeral 1. Renata Brás 1. Isso. Pronto. Tá? Tati tá no Instagram como? Eu tô Tatiana Presser. Presser com 2 S. PRSSER. Eu, como sexólogo, falo do assunto o dia inteiro, então podem entrar lá e logo, logo vai sair um produtinho aí para mulheres que querem dar, né, aquela renovada, só ressignificada, só para mulheres. No seu relacionamento, em que sentido? Virar a cama do avesso, literalmente. Mas como assim? É como você se reconectar com o seu parceiro através da sexualidade. Aulas práticas para você ter um sexo de mais qualidade. Práticas bem não, né? Porque a gente não, né? Mas não sim vai. aulas, Regina, sabe mas que ela não não tem praticando. ciúmes? Porque ela manja do balacobaco, ela faz tão bem feito. É isso daí. Mas é isso. Então isso né? O sexo faz muito parte do relacionamento. Então, e é muito pouco falado. Eu lembro da nossa pauta. Você estava sentado onde a Renata está. Onde a Renata está. Não é falado porque, né? Os tabus, né? Sim. As vergonhas, mas mesmo aqui no programa. A gente tem que ultrapassar isso. A OMS já diz que é o 6º fator mais importante para a gente ter um verdadeiro bem-estar, né? Então, mesmo aqui no programa, é um tema muito delicado para a gente não invadir, entrar na casa das pessoas falando. Mas foi muito legal da última vez. Pode retomar. Muito. Com muito cuidado para não entrar na sala das pessoas. De repente está com o neto, está com a neta. Enfim, não quer ter esse desconforto. Então a gente tem que tateando. Fala bonito. Fala com delicadeza, bom gosto. Né? Eu fazia aqui na Band 9 horas da manhã, fixa com um quadro falando sobre tudo e tava tudo bem. Foi tudo certo. Meninas, muito obrigada pelo papo. Obrigada, então, essa semana e outra ainda tem a peça da Renata. Eu espero vocês, adoraria. Quarta e quinta. Tô louca, mas não tô sozinha. Às 8 da noite. Às 8 da noite. Belíssima, toda de vermelho, esse batomzão eu vermelho. vim de quando dizem que o amor, o fogo, o ciúmes é vermelho, né? Aí ela veio a caráter. Assim. Prazer sempre em te ver. Volte outras vezes, por favor, com vários temas.